Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cíntia Silveira, de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos fazer a correção e comentar as questões de língua portuguesa do 8º ano referente ao segundo simulado, aplicado pelo projeto AGE em Movimento 2021, anos finais de DDZ Norte. Vem comigo! Vamos fazer a leitura do texto 1. Acompanhe comigo. Voluntários se unem para salvar tartarugas da cheia do rio Guaporé, em Rondônia. Com o nível do rio Guaporé subindo rapidamente neste mês de dezembro, dezenas de moradores de São Francisco do Guaporé se uniram em uma corrente solidária para salvar os filhotes de tartarugas que nasceram nas praias formadas ao longo do rio, na divisa de Rondônia com a Bolívia. A ação voluntária foi necessária porque a água começou a encobrir a areia, alagando as praias da região. Com a areia pesada, os filhotes de tartaruga não conseguem deixar os ninhos. Para evitar a mortandade das tartarugas, os voluntários se deslocam até os bancos de areia para resgatar os quelônios. Depois de serem resgatadas dos ninhos, as tartarugas são levadas a um cativeiro montado na margem do rio, onde ficam por 20 dias. O projeto de preservação das tartarugas funciona há mais de 20 anos na região de São Francisco do Guaporé. Em 2019, mais de 2 milhões de tartarugas puderam ser salvas no rio Guaporé. Agora vamos à pergunta. No trecho com o nível do rio Guaporé subindo rapidamente, lá na linha 1 do texto, o termo destacado indica comparação, finalidade, lugar ou modo. Vamos analisar? Analisando essa palavra no trecho, nós percebemos o quê? Que a palavra rapidamente significa de forma rápida. Ela está modificando o sentido do verbo subir. O rio Guaporé não está subindo de qualquer maneira, ele está subindo de forma rápida. Então, nós classificamos essa palavra rapidamente como um advérbio. Esse advérbio aqui está nos indicando o quê? Nos indica a maneira, o modo pelo qual o rio foi subindo. Logo, qual será a alternativa correta? Conforme a nossa análise, nós vimos que a palavra rapidamente não está nos indicando uma comparação, nem uma finalidade e nem um lugar. Ela nos indica o modo, a maneira como o rio foi subindo. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos analisar a próxima questão. Questão 2. Um jovem de 15 anos enviou uma mensagem instantânea de WhatsApp para um colega da escola, que faltara a aula naquele dia e, com isso, havia perdido a refeição escolar oferecida. Nós vamos analisar um trecho dessa conversa. Vamos escutar o áudio e acompanhar a leitura. Olha, tu radiou de ter faltado a aula, parça. Tu radiou muito. Logo hoje que tu faltou, filho, foi chuchu ao molho branco, iscas de frango, arroz e feijão, salada de tomate e o banana na sobremesa. No texto que nós acabamos de ouvir, qual foi a linguagem utilizada? Formal, coloquial, técnica ou literária? Vamos ver. O menino utiliza algumas expressões que vamos analisar aqui. A primeira é tu rateou. Aqui é uma gíria, né, que significa vacilou, errou. Além de ser uma gíria, não há uma concordância entre o pronome tu e o verbo ratear. Ele também utiliza tu faltou, em vez de tu faltaste, que seria a forma conforme a norma padrão da língua portuguesa. E a gíria parça,
que significa amigo, companheiro, colega, né? Nós podemos perceber aqui marcas de uma fala informal, de uma fala que não está conforme os padrões da norma padrão da língua portuguesa, né? Então, vamos verificar as alternativas. Então, qual é a linguagem desse texto? A formal não é, porque a linguagem formal ela é utilizada em situações formais. Uma entrevista de emprego, quando você vai se apresentar em público, por exemplo, quando você vai conversar com alguma autoridade, com alguém que você não tem tanta intimidade, então requer uma linguagem com palavras completas, sem abreviações, sem gírias, tem que haver concordância entre as palavras, ou seja, é uma linguagem conforme as normas da língua portuguesa, norma padrão da língua portuguesa. E nós vimos lá que naquela conversa tem gíria, não há concordância e é uma situação informal. Então, resposta correta, letra B, linguagem coloquial, que é a mesma coisa que linguagem informal, a linguagem não padrão, né, que nós utilizamos em situações do nosso cotidiano, informais mesmo. Tanto é que o menino está conversando com o melhor amigo dele. Então, é uma linguagem mais solta, né? Ele pode utilizar as gírias que ele quiser, as palavras que ele quiser, os neologismos, né? Do jeitinho que ele quiser. A linguagem técnica não é, porque a linguagem técnica ela requer uma formalidade. Então, não se encaixa na situação comunicativa que nós analisamos. E a linguagem literária também não é, porque esse tipo de linguagem a gente encontra nos poemas, né, nas prosas, em romances, onde há uma expressividade maior. Terceira questão, leia o fragmento. Li a carta de mundo num bar do Beco das Cancelas, onde encontrei refúgio contra o rebuliço do centro do rio e as discussões sobre o destino do país. Uma carta sem data, escrita numa clínica de Copacabana, aos solavancos e com uma caligrafia miúda e trêmula que revelava a dor do meu amigo. Pensei em reescrever minha vida de trás para frente, de ponta cabeça, mas não posso, mal consigo rabiscar. As palavras são manchas no papel e escrever é quase um milagre. Sinto no corpo o suor da agonia. É o que se lê pouco antes do fim. Na margem da última página, essas palavras, meia-noite e pouco. O trecho do texto que apresenta o local da narrativa é letra A, meia-noite e pouco. B, na margem da última página. Ou letra C, li a carta de mundo num bar do Beco das Cancelas. Ou D, onde encontrei refúgio contra o rebuliço do centro do rio. Aqui nós temos um texto narrativo, ou seja, aquele que conta uma história, relata, narra acontecimentos. E esses textos, ele tem os seus elementos, as suas características. O narrador, ou seja, aquele que conta a história, o espaço, o local, onde é que acontece a história. As personagens, ou seja, quem faz parte da história. O tempo, quando que acontece, e o enredo, com as principais ações da história. Nessa questão, pede o seguinte, o lugar, ou seja, onde acontece essa história, qual é o espaço da narrativa. E logo aqui na primeira linha, nós lemos o seguinte, li a carta de mundo num bar do Beco das Cancelas. Veja que o que está sublinhado aqui é o local, é o espaço, é onde acontece essa história. Tanto é que depois ele começa a explicar o que foi que aconteceu nesse local. A personagem começou a ler a carta do amigo. Então,
a resposta correta é a letra C. Li a carta de mundo num bar do Beco das Cancelas. Na letra A, meia-noite e pouco está se referindo a tempo. B. Na margem da última página, mostra apenas o local onde estava escrito meia-noite e pouco. Estava lá no finalzinho da carta que o amigo deixou. E na letra D, onde encontrei refúgio contra o reboliço do centro do rio, aqui a personagem só fala que o fato dele estar no bar do Beco das Cancelas fez ele encontrar um refúgio, porque ele vivia num local muito agitado, que é o centro do rio. Mas todas as ações do fragmento que nós lemos acontecem nesse bar. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 4. Leia os fragmentos das notícias. Texto 1. Sacolas plásticas gratuitas estão com dias contados após promulgação de lei em Manaus. A partir de agora, a Prefeitura de Manaus deverá estabelecer regras para a proibição até o dia 30 de setembro de 2021. A lei foi proposta pelos vereadores Carmen Glória e professor François no ano passado, à Câmara Municipal de Manaus, e tem como finalidade estimular o uso de sacolas reutilizáveis, além de diminuir o uso de plástico pela população. Você não precisa ir muito distante para encontrar um igarapé cheio de plástico. Nós temos um problema sério que deve ser combatido com medidas que nem sempre são vistas como medida confortável, mas sim necessárias, destacou François, citando países e cidades do Brasil que já restringiram o uso das sacolas de plástico. Texto 2. Retirada de sacolas plásticas provoca debate social e econômico em Manaus. A proibição da distribuição de sacolas plásticas aos consumidores nos estabelecimentos comerciais de Manaus levantou um debate social e econômico na cidade, com a tramitação do projeto de lei número 216/2020, de autoria dos vereadores François e Glória. Se de um lado os parlamentares defendem a preservação do meio ambiente, uma vez que o plástico leva mais de 400 anos para se decompor na natureza e causa estragos enormes à fauna e à flora, por outro, trabalhadores do setor temem o desemprego em massa com a aprovação da proposta. Para Raul, os vereadores deveriam criar projetos que incentivassem cada vez mais a reciclagem e a coleta seletiva em Manaus. Eles deveriam procurar fazer projetos para beneficiar os catadores da cidade, ou ter recurso para a coleta seletiva e não fazer isso, que vai deixar muita gente desempregada. Os textos 1 e 2 apresentam opiniões preconceituosas, incoerentes, diferentes ou idênticas? Vamos verificar. A primeira coisa que nós devemos identificar é o que há em comum entre esses dois textos. Após a leitura, nós vimos que tanto a notícia 1 quanto a 2 vai tratar sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, que é o fato das sacolas plásticas não serem mais distribuídas gratuitamente no comércio, devido à aprovação da lei, aprovada pelos vereadores, com o objetivo de diminuir a quantidade de plástico no meio ambiente. Durante a leitura, nós percebemos também dois pontos de vista. No texto 1, temos o posicionamento do vereador François, que ele defende a opinião dele. Diz o seguinte: você não precisa ir muito distante para encontrar um igarapé cheio de plástico. Nós temos um problema sério que deve ser combatido com medidas que nem sempre são vistas como medida confortável, mas sim necessárias. Então, aqui temos o posicionamento, o ponto de vista do vereador François. E ele defende a aplicabilidade dessa lei. Aqui no início, ele até argumenta, fala que há muito plástico nos igarapés.
e que isso é um problema sério. Então, essa parte é que ele começa a defender a ideia dele e no final ele fala que com medidas que nem sempre são vistas como medida confortável, mas sim necessárias, ou seja, essa aplicabilidade da lei não é confortável para todos, mas é necessária. Isso conforme a opinião de François. Mas no texto 2, nós temos um outro ponto de vista, que é do Raul, e ele diz o seguinte: os vereadores deveriam criar projetos que incentivassem cada vez mais a reciclagem e a coleta seletiva em Manaus. Então, nós percebemos que, para Raul, a aplicabilidade dessa lei não é suficiente. O melhor seria criar projetos que incentivassem a reciclagem e a coleta seletiva. Então, diante desses fatos, diante do que nós analisamos, qual será a alternativa correta? Nós vimos que as opiniões presentes nas notícias, elas não são preconceituosas e também não são incoerentes. O que acontece é que François, ele defende a aplicabilidade da lei. Para ele, essa lei vai dar resultado. O plástico vai diminuir mesmo no meio ambiente, né? Mas para Raul, ele acha que não é viável, que o melhor seria um projeto que incentivasse a coleta seletiva e a reciclagem. Então, nós vemos que as opiniões são diferentes. Cada um pensa de um jeito, defende uma ideia em relação ao fato noticiado. Idênticas é a opção menos provável, porque nós vimos que eles pensam, têm um posicionamento totalmente oposto, né? Diferente. Então, a resposta correta é a letra C. Questão 5. Leia a tirinha. Quero saber mais sobre a vida. Eu quero respostas. No segundo quadrinho, o menino começa a fazer umas anotações. 5. 5? E eu achando que era uma boa resposta. No trecho 5, no terceiro quadrinho, o uso do ponto de interrogação e exclamação sugere incerteza, surpresa, ênfase ou indiferença? Qual será o sentido do ponto de interrogação e exclamação utilizado aqui na fala da personagem do segundo quadrinho? Nós precisamos primeiro entender a tirinha. Então, lá no primeiro quadrinho, a menina quer saber mais sobre a vida, mais do que ela já sabe. E precisa de respostas sobre a vida. Logo em seguida, o menino começa a fazer umas anotações e responde para ela, 5. E ela fala, 5? Olha só a expressão facial da personagem, com a boca bem aberta, né? uma expressão de surpresa mesmo. Então, para o autor dessa tirinha transmitir esse sentido, né, de surpresa, além da linguagem não verbal que ele utilizou, né, a expressão facial da personagem, ele colocou no finalzinho da fala um ponto de interrogação e de exclamação. Porque quando esses dois sinais de pontuação estão juntos, um dos sentidos que ele pode passar é esse, de surpresa, né? Aqui no finalzinho da tirinha, nós percebemos o quê? Pela linguagem não verbal, pela imagem, que o menino ficou tonto depois que ele falou que tem apenas 5 respostas sobre a vida. E nós deduzimos que a menina deve ter aí batido no garoto, né? E ele termina falando, e eu achando que era uma boa resposta, né? Nós já percebemos que não foi uma boa resposta. Logo, qual é a resposta correta? Letra B.
o ponto de interrogação e exclamação lá no terceiro quadrinho sugere surpresa. Não é incerteza, nem ênfase, nem indiferença. Finalizamos mais uma correção do simulado de língua portuguesa e eu quero te agradecer e parabenizar pela sua participação. Continue assim. Aproveita e se inscreve no canal da DDZ Norte 3. Acione o sininho para você receber as notificações e deixe seus comentários aí nos vídeos. Fale se você está gostando, quais são as suas sugestões e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!